deu uma. Melhorou aqui agora. O pessoal dá pra enxergar agora os dois, olha. Mas e aí, meu cara, o que a gente vai falar dessas. Assim, da minha parte, eu tenho muito pra falar sobre morte, né? Agora, do necrológio, você deve saber mais do que eu em relação ao COF. E. É, eu já fiz algumas aulas do COF e acho que eu fiz 40 e poucas, quase 50, né? E acho que assim, de todos, o Olavo passa vários exercícios nessas 50 primeiras aulas, mais ou menos, são exercícios para estruturar sua personalidade para a vida de estudos, para estudar mesmo, para filosofia. E o necrológio é um deles. Mas foi até bem interessante essa live hoje, porque eu tinha feito uma live aqui sábado e falei sobre Tolstói, a morte de Ivan Ilitch, né? Eu acho assim que é das novelas de literatura que eu mais gosto, digamos assim, eu já li algumas. E praticamente eu tento ler pelo menos quase todo ano. E eu trouxe uma reflexão aqui pra galera, né? E o mais interessante dessa obra, eu acho assim que quando você pega assim, você vai falar da morte. Tem vários tipos de mortes, né? Você tem, sei lá, o cara que morre do nada num tiroteio, o cara que morre numa doença assim fulminante. Tem vários tipos de morte, mas o Tolstói ele consegue mostrar naquela obra, né, um tipo específico de morte que o personagem dele está enfrentando, que é uma coisa gradual. Ele primeiro começa com a doença, depois que ele começa com a doença, ele até tenta manter lá o trabalho dele com a doença. Só que depois chega um momento que ele começa a ter uns sintomas que fica insuportável ele fazer qualquer tipo de atividade. Ele só consegue ficar deitado na cama. E depois ele começa a cair a ficha dele de que, olha, talvez eu vá morrer de fato. Porque até mesmo a medicina da época não era uma coisa assim, você estava doente, você fazia um exame, um diagnóstico e você descobria já o que é que você tinha, que tipo de problema. Às vezes até assim, vai morrer, beleza, mas quanto tempo de vida você tem? Era tudo muito inesperado, né, em certo sentido. E aí com isso, o Tolstói vai mostrando um cara que ele vai caminhando em direção à morte. Ele vai tomando consciência da experiência da morte. Porque no começo do próprio romance, da novela em si, ele não tem ali nenhuma preocupação com isso. Até os colegas dele, ele explica lá, olha, ele não tem preocupação em saber sobre a morte. Né? Ele está preocupado ali em manter a estrutura o estilo de vida que ele criou, que ele desenvolveu. Tá? E a visão da morte é algo que nem aparece, não tem a menor condição, né, dentro do campo de experiência pessoal dele. Né? E o Tolstói vai mostrando um cara que vai caminhando para essa consciência. E ele passa por alguns estágios. E a cada estágio que ele tem, ele vai aumentando essa consciência com relação à morte. Aumentando a consciência com relação ao fato, agora chegou o fim, eu não tenho para onde correr. Eu não tenho como chegar e simplesmente modificar assim sei lá, fazer com que as coisas voltem como era antes, eu vou de fato morrer. A minha existência vai deixar de existir, né? E através disso aí, tá? É que você vai vendo que ele vai cada vez mais percebendo o que é fundamental na vida. Ou seja, ele sai de um cara que é fútil, um aristocrata medíocre, que só se preocupa com a sua carreira pública estatal, e começa a perceber o que ele deveria ter cultivado ao longo de toda a vida e que ele não cultivou. Ou seja, eu acho que dentro desse enredo, dentro dessa trama, dá pra gente puxar o primeiro fio a respeito da questão da morte do necrológio, porque ela nos serve para a gente mudar nosso tipo de postura, a nossa conduta. Ou seja, se eu faço uma meditação a respeito desse assunto e eu permaneço tomando as mesmas escolhas idiotas de antes, eu não estou fazendo isso de forma correta. Aquilo precisa se incorporar de tal forma que eu comece a fazer escolhas melhores na minha vida. E escolhas melhores significam o quê? Escolhas que vão ter algum grau de importância quando a morte aparecer para mim. Ou seja, quando a morte se deparar na minha vida, eu vou conseguir olhar para aquelas escolhas que eu fiz e dizer, tudo bem, aquilo ali valeu a pena, aquilo realizou a minha biografia.
É, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o exercício do necrológio que o professor Lavo induz, né, ele fala para que os alunos façam, tem um pouco dessa relação. E é uma experiência assim que você percebe o quanto você tem de máscaras na vida, o quanto você tem de anseios que, como diz o próprio Lavo, são peidos. Não tem valor nenhum, entendeu? Flutua por aí. E você não consegue, ele mesmo fala, olha, você não vai conseguir chegar e fazer esse negócio de primeira. Você vai fazer uma vez e você vai ter que refazer várias e várias vezes, porque nem sempre aquilo vai soar como muito sincero da sua parte. Você vai começar percebendo que a coisa não está do jeito que você queria e você vai precisar ir aprimorando isso, né? Então acho que é mais ou menos isso. A gente pode começar. Se quiser, eu posso explicar também um bom exercício, falar mais ou menos como é que era, etc. O que você está falando era em relação à primeira aula do COF, né? Explica um A pouquinho primeira para a aula do galera corpo. que está avisada. Explica mais ou menos como é que é feito esse exercício, para o pessoal entender. Tá. O necrológio, ele o nome já diz, necro vem de morto, né? Necromancia, daquele que é defunto, né? Faleceu. E logia é um sentido, né? Ou seja, é você tentar achar dentro daquela pessoa que faleceu o sentido da vida dela. Então, toda pessoa que morre, geralmente famoso, se olhar em jornal, essas coisas assim, eles fazem ali todo um repertório do que foi a vida dela, do que foi a vida daquela pessoa, né? Sei lá, o Gugu Liberato, ele morreu recentemente, o pessoal falou toda a trajetória dele na televisão, parará. Isso é um necrológio. Geralmente um jornalista, alguém que entende ou que conhece, um biógrafo, ele sabe um pouco da vida do sujeito e ele faz essa linha narrativa da vida dele, tá? Para contar pra gente, de forma resumida, no que se resolveu, no que se deu aquela vida, tá? Bem, o Olavo ele faz o seguinte, olha, o exercício é esse. Você vai se imaginar morto. Você morreu, a sua vida já acabou. Fim de jogo. The end, acabou. Não tem mais para onde correr. E você vai estar morto, você vai ver o seu velório e você vai se imaginar no lugar de um amigo. Então você vai imaginar que você morreu e que agora você é o seu melhor amigo, a pessoa que mais te conhece, tá? Dito isso, dentro dessa experiência, você vai contar numa linha, numa folha, enfim, de forma escrita, você vai contar basicamente quais realizações você alcançou na sua vida. E realização no âmbito pessoal. Não é realização no âmbito profissional. Ah, eu fui o melhor advogado do mundo, eu fui. Não. Ou seja, que tipo de qualidades, que tipo de ser humano as pessoas que conviveram com você, ou seja, esse amigo que foi próximo de você, captou da sua vida. Ah, é uma pessoa nobre, de caráter, generosa, né? Uma pessoa ali que tinha um certo brilho na personalidade, de tal forma que quando ela estava dentro dos ambientes, todos se sentavam à sua volta, etc, etc. Isso aí baseado naquilo que você aspira. E por que que você tem que ser um amigo e não pode ser você mesmo falando isso? Porque se é você mesmo, corre o risco da falsidade. Ou seja, corre o risco de você estar contando uma coisa que é super exagerada, tá? Quando você se coloca na perspectiva de um amigo, não é mais você dizendo para si, mas é um observador contando basicamente aquilo que foi a sua vida, né? E um observador que é sincero, que é direto, tá? Ele não vai chegar ali e vai ter nenhum interesse em querer falsear a sua vida após a morte. Ele só vai querer contar as coisas como elas de fato aconteceram, certo? De tal forma que você escreve na terceira pessoa do plural, tá? E de tal forma que também aquilo acaba se tornando um conselho de vida. Que quando você se esquece, tá? Na sua conduta, você se perdeu e você começa a agir das piores formas possíveis. Quando você se esquece disso, você retoma para aquele escrito e você relembra quais são suas maiores aspirações. Por que maiores aspirações? Porque você está na experiência da morte. Ou seja, você já morreu. Você se colocou nessa consciência de que você já morreu. De que a sua vida já acabou, entendeu?
e que você tem que realizar, ou seja, você tem que vislumbrar a sua vida realizada da melhor forma possível, certo? E aí, quando aquele seu amigo, quando você está dentro dessa experiência do amigo que escreve, ele vai estar escrevendo não qualquer coisa sobre você. Ele não vai estar escrevendo, sei lá, pensar no Gugu Liberado, sobre a banheira do Gugu lá. Ele vai estar escrevendo as melhores qualidades dele. No caso a sua, ou seja, ele vai estar descrevendo aquilo que mais chamava atenção quando estava na sua presença. E aí você vai ter um documento que vai estar descrevendo as suas melhores qualidades ou as que você deseja alcançar e que vai ser um guia, um norte para você. Vai ser uma orientação de vida. Para todas as vezes que você esquecer de que forma você deve se portar na vida, você consiga relembrar porque aquela experiência está guardada, está escrita. Então, basicamente, isso aí é o exercício necrológico. Ou seja, você constrói o seu próprio. Né? Cara, é difícil pra cacete, entendeu? Porque, veja só, todo mundo passa por aquela experiência de o entrevistador de um emprego chegar e falar assim, olha, como é que você se vê daqui a 5 anos? E todo mundo trava nessa merda, entendeu? Ninguém sabe como dizer o que, que vai ser daqui a 5 anos, ou ninguém nunca planeja, porque o brasileiro também é assim, o brasileiro é banda voa, entendeu? É tipo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, entendeu? E, exatamente, exatamente. Ele é assim, então ele não tem um plano para daqui a 5 anos. Quem dirá pro dia da morte dele, entendeu? Que ele não sabe nem quando é que vai acontecer, entendeu? Ele não tem a menor ideia do que pode esperar. E aí você trava, entendeu? Mesmo o cara que tem ali um estudo, que tem ali algum conhecimento de alguma coisa, etc., trava, porque aquilo está enraizado na gente. Esse hábito tá numa camada mais profunda na nossa personalidade. Enquanto que o que a gente está lendo, estudando todo dia, muitas vezes está só ali de forma superficial, né? É a janta. Você jantou, deu 20 minutos antes de dormir, você joga ali no vaso e acabou, entendeu? Não tem nenhum tipo de substância, o negócio não prende ali, entendeu? Né? Então, isso é difícil, né? Muito difícil. Esse é uma coisa muito importante, porque esse era um exercício muito comum entre os jornalistas. Eles pegavam, quando tinha a morte de alguém, e faziam o necrológico. E essa era uma das funções do jornalista. E o que é mais importante hoje, que parece que esse assunto é um assunto muito delicado, que não merece nossa atenção. Porque é algo que chega a ser, por vezes, ofensivo. Falar da morte é uma coisa meio, digamos, brega, né? Você fala, não, vamos falar de coisa boa, falar de morte, entendeu? Cruz credo. Deus está repreendido, Deus está repreendido, né? Eu já deparei com bastante pessoas assim, né? Eu começava a falar alguma coisa assim, tipo, a pessoa já estava achando que eu estava resgatando uma coisa triste, né? Um sentimento ruim, entende? Bom, pessoas que são realmente maduras não estão preocupadas em ficar com essa sensação de sentimentos ruim, né? Ela está preocupada em ver a realidade como ela é, né? E a morte é uma delas, né? É interessante até que, vendo pela perspectiva materialista, os ateus, eles nunca tiveram contato com a morte, né? Veem, de certa maneira, né, as pessoas morrendo, mas não sabem o que é. Porém, né, olha que interessante, eles têm aquela famosa frase, né, que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Né? Eles têm essa frase, mas ao mesmo tempo eles não consideram a existência de um ser superior, né, que é uma coisa que eles também não viram. Eles nunca viram a morte, mas eles acreditam mais na morte do que em Deus. Né? Isso é uma coisa muito interessante que ainda tem que ser estudado, né, para ver o porquê tem essa substânciazinha de acreditar em algo mais, mais, mais convidativo, né? Sei lá, Uhum. tá? Esse negócio da morte é algo assim, vai para todo mundo mesmo, né? Assim como Deus. Mas o que eu ia falar não era nem isso. Era para trazer em jogo assim, uma questão muito boa em relação da morte com a modernidade, que é uma das coisas que, inclusive, é ignorada demais. Se você reparar bem, hoje, dos tempos para cá, quanto mais você vai falando sobre algo que tem fim, é muito desagradável.
nada pode ter fim. Pode observar aí no seu feed, no Instagram, nas coisas que funcionam ao seu redor, né? Internet, tudo que tem fim é um pouco desagradável. Até em filme mesmo, né? Dá aquele arzinho de tem mais, para não ficar. Eu não sei qual é a relação disso tudo, por que tá acontecendo isso tudo, mas parece que a gente tá ficando meio tacanho, né? Meio bobo, meio lelé, vai ficar com esse negócio de idiotizante, de não botar uma coisa que tenha realmente um fim triste ali, uma realidade. Uma delas é a morte. Mas, enfim, velho, eu esqueci o que eu É, ia falar. Continua a falando. gente perdeu a gente perdeu a noção das coisas, da perenidade das coisas. Como as coisas podem durar muito. E porque tudo na nossa. O sujeito nasce hoje e ele é criado, educado e ele começa a lidar com as coisas ao seu redor. Ele começa a lidar com tecnologia, com internet, com, sei lá, tudo, praticamente. Pedir uma pizza ali. Tudo é instantâneo. Tudo tem que ser rápido, momentâneo. Nada pode parar. O estilo de consumo das pessoas, o estilo de realização de negócios, ou seja, as pessoas vendem, as vendas têm que ser rápidas, não podem demorar muito, né? A não ser quando tem um prejuízo muito grande ali envolvido. Mas tudo é assim. Você pega o Instagram, né? O Instagram é assim, cara. Você lembra dos posts que você curtiu ontem? Você não lembra, entendeu? Pois Você é. curtiu, viu, acabou, entendeu? É o que eu falei, é a janta, entendeu? Você comeu, jogou no vaso e foi embora, entendeu? Entende? Não tem esse tipo de, de profundidade. Ou seja, e as pessoas têm preferido cada vez mais esse tipo de conhecimento fast food. Não só conhecimento, isso dentro do conhecimento é prejudicialíssimo, porque, cara, quem estuda de verdade sabe, não tem conhecimento fast food, não existe isso. Você não vai conseguir assistir um curso uma vez só, ou uma aula uma vez, ou ler um livro uma vez e conseguir tirar uma coisa frutuosa dali. Não vai, entendeu? Você tem que ler ali no mínimo 5, 4 livros daquele tema. Você tem que pegar e ver o curso, a aula várias vezes. Às vezes você está pegando um curso, você está sendo uma plataforma de cursos. E aí o professor tem vários cursos sobre vários temas. Às vezes a resposta de uma coisa está numa outra. É assim que funciona, entendeu? Só que aí, por exemplo, agora mesmo, lá na História Católica, dois caras perguntando assim, me fala aí o que é o Espírito Santo. Pô, o cara quer que eu fale quem é o Espírito Santo numa caixinha. Tá maluco, meu filho? Ó, eu postei o print do parágrafo do catecismo. São 400 parágrafos. E ele quer que eu fale 400 parágrafos numa caixinha. Tipo, não tem condições, entendeu? Tipo, algumas coisas dá pra você falar, mas não tem condições. Mas o interessante não é que tenha tido essa questão, mas é que o sujeito ele parou realmente para pensar que era possível explicar o que é o Espírito Santo dentro de uma caixinha de Instagram. Né? Ou seja, ele não parou para pensar, olha, você está falando de quem? Deus, entendeu? E aí você quer pegar e botar numa caixinha? Não dá, entendeu? É ontologicamente possível. E isso tem muito a ver por conta dessa falta de percepção dessas coisas, da morte, da finitude das coisas. Como elas vão acabar algum dia. As coisas vão acabar, entendeu? Elas vão se. Você quer ver? Outra tara também no meio católico. Os caras ficam, cara, quando é que vai ser o juízo? Quando é que Jesus vai vir? Não sei o que lá. Fala, cara, no dia da sua morte, entendeu? Você não sabe quando é que vai ser o encerramento da história humana, mas você sabe qual vai ser o encerramento da sua biografia. Que aqui você vai morrer, entendeu? E pode ser a qualquer momento. É isso aí que você tem que estar preparado, entendeu? Se você estiver preparado para a sua morte, Jesus vai descer agora do céu e você vai estar de boas. Ele vai chamar você, você vai, pô, vou ali agora porque eu estou preparado. Pronto, entendeu? Só que aí os caras, eles querem ficar presos numa coisa que eles não têm controle, mas aquilo que está diante dos olhos dele, eles ofuscam. E se esconde. Porque tem esse medo, tem um medo profundo nisso aí. Tem um medo de encarar a dura realidade. Porque, cara, tudo isso aí vai passar, entendeu? Tudo vai passar, entendeu? Tudo isso aí, a gente busca os bens porque a gente precisa deles. Eu preciso ter dinheiro para comer, entendeu? Eu preciso comer, senão eu morro de fome. Mas, cara, isso aí vai passar, entendeu? Isso aí vai simplesmente vai passar, vai evaporar, entendeu? A traça rói, né? Só que
Quanto mais, o professor Álvaro fala isso, quanto mais o sujeito menos pensa nessa questão, mais idiota ele fica. Porque as ideias dele, as opiniões que ele vai tomar, não somente isso, mas as atitudes, o que é mais importante, são todas pautadas no cotidiano, na imediatez das coisas. Então, ele não para poder enxergar as coisas numa escala muito melhor. Ele só enxerga as coisas na escala do imediato, daquilo que fez cosquinha nos sentimentos dele. E aí ele tende a reagir assim. Ele nem agir, ele reage às coisas. E aí pronto. E aí você cria esse ciclo. As pessoas se acostumam a agir somente em conformidade com aquilo que é mais imediato, aquilo que é mais direto. Né? Por quê? Porque deixam de refletir e meditar sobre aquilo que vai acontecer e vai dar finitude para a gente. Ou seja, elas não percebem que, olha, se eu vou chegar a um certo ponto e eu vou ter algum tipo de finalidade, eu vou ter um fim, então eu preciso cultivar, durante o tempo que me foi dado, alguma coisa que dure, entendeu? Né? Eu postei até um dia desse no meu Facebook, olha, a raiz da sanidade é você se lembrar o seguinte, em pouco tempo, e é pouco tempo mesmo, tá? Se, sei lá, você viver 100 e poucos anos, você tem hoje 20, são 70, são 90, isso passa voando, entendeu? Tá? Passa voando. Meu guri tá ali, nasceu agora, tem quase 4 meses já. Então voa esse tempo. Em pouquíssimo tempo, você só vai ser ração de vermes. Tá? Os bichos estão debaixo da terra, você vai ser ração deles. Só que é o seguinte, você não é só isso. Você tem uma coisa dentro de você. Você tem uma alma que você pode enobrecer. Você pode tornar ela melhor. E você pode dar finalidade à sua existência não, enobrecendo isso e se tornando uma coisa melhor do que ração de verme. Só que, se você se esquece disso, aí sim, você só vai ser isso, ração de verme. Você viveu para virar ração dos vermes. Entendeu? Mas se você percebe essa condição de que, olha, meu corpo, a minha existência física, ela vai ter esse tipo de fim. Então, eu tenho que dar a mim a nobreza naquilo que é eterno. Eu tenho que enobrecer aquilo que é eterno dentro de mim. Aquilo que é a minha própria alma. Tá? Aquilo que é o meu espírito. Se eu não enobreço isso, eu viro ração de vermes. Somente isso. Mas a maneira que você tem de fazer isso é o quê? Simples. Você precisa ter diante dos seus olhos essa experiência. Se essa experiência sai, você acaba jogando, você acaba vivendo como a vida te levou. E você esquece, por mais que você ouça essa live aqui agora, você fala, cara, pô, realmente, esse cara aí tá falando e tem razão, eu vou fazer isso. E aí você vai lá, chega e faz a sua experiência, parará, ou ainda que não faça o necrológio, você medita, ou você lê o livro lá do Tolstói, que eu falei aqui no começo. Você faz alguma coisa para você pensar nisso. Ou você foca nas orações da Ave Maria, que fala agora e na hora de nossa morte. Pronto. Você faz isso. Mas se você perdeu isso aí de vista, daqui a 2 semanas, né, aquilo não vai gerar efeito em você. Não vai gerar. É por isso que esse exercício do necrológio é bom por conta disso. Porque, olha, o negócio está escrito, entendeu? Não tem como você fugir dele. A não ser que você jogue fora, que você esconda, né? Mas você escreveu o negócio está ali na sua mão, entendeu? Na sua frente, entendeu? Não tem para onde correr dele. Eu tinha até quando a gente estava falando sobre as coisas efêmeras, né, o redes sociais e tudo mais, o Daniel aqui ele disse uma coisa importante, uma observação interessante. Deve ser porque o homem moderno deseja que as coisas perecíveis sejam eternas, já que perdemos o eterno. Interessante essa observação, deve ser isso mesmo. Né? Então, Perfeito. por isso que eles devem buscar mesmo a relação dessa eternidade, dessas coisas que são efêmeras. Por exemplo, se você reparar bem, se você pegar hoje o tanto de pessoas fica procurando de lista de leitura, né, receitas a ser seguidas, receita para ser rico, receita para vida intelectual, receita para ser cara, né? Essas coisas elas não se conseguem assim com 2 cliques, não, sabe? Com um curso, né? Como o Yuri falou aqui, tem que ter mais de uma vez uma aula. Ou você acha que nas aulas do COF você tem que assistir uma vez, né? Aquelas 500, 600 aulas que são hoje, né? Se você pegar uma daquelas ali, cada uma daquelas merece ser vista 300 vezes, ou seja, um ano, né? Tendo aquilo dali só uma aula, que é para absorver tudo. É. Se você voltar ali, tem sempre uma coisa nova para aprender, não tem jeito. E assim deve ser com qualquer outra coisa, com assunto, com livro, com autor.
Só que aí que tá, por causa da vinda da era digital, ninguém está preocupado em, aliás, todo mundo está preocupado em não ficar no ócio. Isso é uma coisa preocupante, porque grande parte das ideias geniais advinham através do ócio. Sempre foi assim, na história da humanidade. Uma mente toda hora ocupada no Facebook, no Instagram, no sei lá o que da vila, você pode ficar fazendo toda hora, ocupando toda a cabeça com utilidade, morreu ali completamente as ideias geniais que era para ter vindo. Morreu um Einstein que pensou sobre teoria da relatividade, que ficou meditando sobre isso e aquilo, um Platão da vida, morreu um Louis Lavelle, né? Com a TV, com essas coisas, ficaram cada vez mais tacanhas na inteligência, de maneira que parece uma barreira. E isso inclui também a meditação sobre a morte. A gente não pensa nessas coisas, se a gente se apega a essas coisas, essa rede de hipnose científica, extasiado, é claro que você não vai pensar em um fim. Você vai ficar vivendo ali no piloto automático. Então, o que a gente deve fazer? Amanhã é dia dos finados. Então, do que a gente está fazendo nessa live. Vá, né, no cemitério, que inclusive o Nelson Rodrigues fazia bastante. Ele ia uma ou duas vezes por semana. Né? É bom você chegar no nível do Nelson Rodrigues, porque, bom, você sendo católico fica até mais fácil, né? O porquê você está fazendo isso. Falando nisso, é indulgência, né, desse mês, o Vaticano Uhum. para fazer. Então faça isso esse mês, dedique esse mês para ir para várias visitas, não só amanhã, porque é algo que realmente faz com que a gente lembre que do pó a gente veio, do pó a gente vai voltar, né? Morre. Não adianta. Isso te põe na realidade. Né? A realidade não essas coisinhas que a gente fica pensando, a gente toda hora fica se manipulando. A nossa regra corporal de raciocinar é sempre de mínimo esforço. Você pode reparar isso. Sempre de mínimo. Exatamente, exatamente. É aquilo que é o animal dentro de você, né? Foge da dor e busca o prazer, entendeu? Busca só aquilo que é mais agradável, né? Busca só aquilo que é mais imediato. E a gente tem um potencial muito grande hoje de fazer isso, porque todo mundo que está nessa onda, que está exposto a isso aí, das redes sociais, postando, está envolvido, tem essa condição, né? Porque você está o tempo todo ali buscando, ainda que indiretamente, algum tipo de recompensa imediata, que são os likes, às vezes, né? Ou os compartilhamentos, ou etc., ou a viralização de algum conteúdo. E aí, cara, você vai colocando aquilo ali e vai se acostumando. Se você não tiver uns freios, né? Se você não tiver alguns contrapesos ali, você se deixa levar totalmente. E o cara se idiotiza, entendeu? Começa a falar besteira, começa a viver besteira. E aí acontece, né? Mas o que nos ajuda muito a puxar é essa experiência própria, né? De refletir o seguinte, que há sempre uma caminhada final, que a gente está caminhando em direção a ela, né? E mais ainda, a gente não sabe como ela vai acontecer e de que forma vai acontecer. Nem quando. Acho que o pior é o quando. A gente não sabe quando vai acontecer. Tem muitas situações que você fala, caramba, aconteceu do nada, a pessoa estava bem e puf, acabou, entendeu? Não tá mais aqui. E aquela situação já se foi para ela. E aí você precisa adquirir essa consciência da morte, você precisa adquirir isso. Quando você começa a tomar, como eu falei, consciência, né? Não é uma questão assim do tipo, eu sei que isso vai acontecer. Todo ser humano, até mesmo o cara que foge, ele sabe disso. Aliás, o cara que foge, ele foge porque sabe que vai acontecer, entendeu? Se ele não soubesse, se fosse uma coisa assim, incerta pra ele, será ou não que eu vou morrer? Ele tava nem aí, entendeu? Ele podia, sei lá, ouvir falar disso aí tantas vezes e não ia ter medo, entendeu? Mas ele tem medo porque ele sabe muito bem que isso vai acontecer. E porque vai acontecer, né, em certo sentido, ele acaba tomando uma posição contrária ao que ele deveria fazer, que era o quê? Olha, eu preciso melhorar minha vida. Né? Ou seja, repare que não tem relativismo diante da morte, entendeu? Tipo, o cara sabe, entendeu? Toda aquela pataquada, entendeu? E por isso que o Olavo dá esse exercício no COF, num curso de filosofia.
Por quê? Porque, cara, o cara que ele fala que ele é relativista, não, porque na verdade as coisas são líquidas ou fluidas, ou não é tão assim, né? É o cara que ele tá vivendo o mundo da lua, entendeu? Porque tem muita coisa que mostra pra gente que não tem nada de relativo. As coisas são bem definidas em muitos aspectos. E isso te ajuda, inclusive, nesse ponto da própria inteligência, né? Inclusive da própria, sei lá, prática religiosa também. É, pode reparar, entendeu? O sujeito que fica crianção demais dentro da religião católica, no cristianismo, é porque ele quer viver um cristianismo adocicado. Ele quer viver um cristianismo que é só o venha a nós ao vosso reino. É só, eu quero receber todos os benesses, eu quero estar ali, né? Se não for benesses materiais, são benesses assim, sentimentais. Participo de um grupo, ou eu tenho bons sentimentos aqui dentro, né? Mas ele não para pensar na dimensão própria que a morte pode aparecer, pode fundamentar para ele, né? Ou seja, que diante daquela situação, ele tem que suportar, né? E ele tem que guardar, como o apóstolo Paulo, São Paulo fala, né? Guardar a fé, né? Por que ele fala de guardar a fé? Porque é uma coisa que você recebe, é um dom que qualquer momento você pode perder, entendeu? E o que faz com que você não perca é justamente isso, essa consciência, a noção de que, olha, eu vou morrer, e depois que eu morrer, eu vou estar diante de um juiz, né? Religião Sovertinha. Nossa, cara, essas lives são boas porque elas saem os melhores apelidos, assim, sabe? Tipo, Religião Sorvetinho, como é? O Orangotango, O bonobo, é. Bonobo, é. Mas, mas é isso mesmo, meu cara. O interessante é que existem, a gente está falando de morte, né? E a gente está falando muito de morte material, né? Mas existe uma morte que é espiritual. Existe essa consciência da imortalidade que a gente tem que ter, e não é somente como o Yuri falou, de sei que vai acontecer, né? Mas é aquela consciência de presença mesmo da situação. É fazer com que as suas decisões respaldem nesse tipo de atitude que vai acontecer no decorrer da sua vida. Então é o seguinte, né? O Lavelli fala muito disso, né? No presença total, do ser das coisas. A gente não vai nem falar nisso. A gente está falando aqui sobre uma morte que pode ser antecipada antes mesmo da morte material. Isso acontece muitas vezes por causa de algum tipo de, bom, psicologicamente falando, transtornos, né? Mas isso acontece de modo bem específico quando é aderido a uma ideologia. A ideologia, ela é a morte da espiritualidade. Na ideologia, você só pode ver, qualquer tipo de ideologia, ela só foca no imanente. Então, morre o transcendente. Esse tipo de morte, você vê que é evidente nos amigos agora, que você tem na sua escola, na sua faculdade. Só você vê o seguinte, uma coisa que você precisa saber para identificar a pessoa que está morrendo aos poucos, sem antes de ter de fato morrido, né? Ela está morrendo espiritualmente. Identifique uma coisa só, ela está perdendo a sua essência. Como assim perdendo a sua essência? Ora, veja aí a menina, como é que é 10 anos atrás. Cabelo normal, rosto normal. Daqui uns 10 anos depois, 5 anos depois, cabelo Joãozinho, cabelo azul, sei lá, tudo deformado. Aí você fica, caraca, cheio de botox. Sei lá, pega a Luísa Sonza da vida aí, né? Botou cheio de coisa zoada. Assim, meu amigo, tá perdendo totalmente o que era a essência da pessoa, né? De modo com que isso, às vezes, né, e nas psicologias isso chama de disforia de gênero, né? Mas, assim, a pessoa vai perdendo a sua identidade, mas na perspectiva espiritual, a gente vê que isso é de modo mais evidente quando o sujeito ele não liga mais para as consequências que sequer é imanente na sua vida. As consequências materiais para ele é fichinha, porque afinal ele sabe que tudo tem um fim, e porque tem tudo um fim, que tem um fim super prazeroso, do jeito que ele quer, entendeu? Tem que olhar para as consequências. É isso, meus amigos, que se chama hedonismo também, né? É isso que chama uma par de coisa com ismos, para perceber. A ideologia tem essa do sufituísmo, né? Todas elas.
Exatamente, não. E cara, a pessoa ela fica assim. Eu tava, na verdade, assim, antes de eu falar isso, eu tava refletindo até esses dias assim com um amigo, com uma amiga falando sobre isso. Que, olha, às vezes você pega isso até dentro da igreja, assim, cara, sei lá, eu já vi muito isso, cara, muito isso, assim, que eu fui catequista por 4 anos, tá? E era catequese de jovens e adultos, e às vezes eu recebia jovens, tá? E aí sempre tinha assim, olha, tinha alguns grupos de jovens que enviavam esses jovens para catequese, ou alguma, sei lá, algum grupinho que era assim, a mãe indicava e aí chamava as amigas, e as amigas vinham de colégio particular. E você sabe, né? Esse pessoal aí é afundado na merda ideológica, entendeu? E cara, olha só, você vê assim, no começo, a pessoa às vezes até não tem interesse, depois ela começa a ter interesse. Aí ela tem interesse seguinte, você fala de Jesus Cristo, você fala do Espírito Santo, você fala, né, dos sacramentos, dos milagres, a pessoa brilha os olhos. Só que sempre tem uma coisa que puxa ela para baixo, que é quando toca nos aspectos morais, que é na responsabilidade que ela tem diante de Deus, diante da vida. E aí ela começa a jogar aquele ponto ideológico que foi construído na cabeça dela. E ela não consegue sair daquilo, aquilo vira uma prisão mental, né? E às vezes a pessoa, ela tem mais força, mais energia, ela tem mais vontade de trabalhar em prol daquele mundo idealizado na cabeça dela, do que ela conseguir perceber, enxergar os seus próprios defeitos e tentar melhorá-los, né? Ou seja, eu tenho pra mim, cara, que a única coisa que tira a pessoa desse problema é a confissão. Não no aspecto, não somente no aspecto sacramental, mas no aspecto de enxergar seus reais defeitos e conseguir contá-los, narrá-los, como Santo Agostinho fez. Porque é impossível a pessoa olhar para si, vendo essas mazelas, essas misérias que possui, e achar que ela vai ser capaz de transformar o mundo em uma coisa melhor. Porque nem ela mesma tem essa condição. Nem ela mesma tem aquilo que ela quer oferecer para os outros. E mais, ela só vai conseguir fazer isso se ela tiver um acesso de sinceridade. Porque a ideologia ela é discurso, 90% discurso dela. A maneira que ela se impregna nas almas das pessoas, na inteligência, é discurso. Só que é sempre um discurso que justifica alguma coisa mais profunda. Justifica um ressentimento. A pessoa se acha, sei lá, feia, se acha, enfim, injustiçada, né? E aí, por conta disso, ela encontra um discurso que justifica aquela condição dela e que dá a ela alguma esperança de que aquela condição mude, tá? Ou seja, ela tá com uma barreira ali de falta de sinceridade. Ela tá com uma barreira que está transformando ela, né, em uma mentira. E aí a tendência é óbvio que ela, quando faz isso, ela vai simplesmente mudar a sua identidade visual. Não tem como não se mudar. Porque a identidade visual dela não é mais dela. Ela não tem mais uma identidade da consciência própria. A consciência dela é serva do grupo ideológico. Uhum. Então, se a consciência dela é serva do grupo ideológico, a aparência física tem que ser igual deles, entendeu? Não tem outra condição. Caraca, tu falou assim, mirou certinho. Vou contar uma história pra vocês. Mirou certinho o que eu tava sendo há uns tempos atrás. Foi em 2017. Até antes de 2017, minha vida toda foi só uma adesão a uma ideologia chamada liberalismo, né? Uhum. Foi exatamente assim que aconteceu no processo de conversão, né? No início, as coisas tinham que ter uma identidade grupal, né? Tinha que ter uma identidade de massa. E eu me aderi muito naquela questão visual do metal, né? Meu cabelo era grande, eu tinha barba e tudo mais. Isso tudo foi uma coisa assim, quase que involuntário, porque as pessoas ao meu redor estavam todas com esse visual. É claro que o grupo, nessas horas, para o jovem, tem uma força esmagadora psicologicamente. Ele quer ser aceito no grupo, né? Ele quer fazer parte dessa identidade junto. E aí você adere aqui dali. As primeiras coisas que desabou na hora foram, igual o Yuri falou aí, né? As questões morais. Para mim, qualquer coisa servia, né? Basta você ser feliz, não tem essa de verdade, o negócio é minha opinião. Aí é daí para pior, meu amigo.
só maracutaia mesmo. Isso melhorou justamente quando eu comecei, em 2017, né, a fazer essa espécie de confissão. Foi aí, inclusive, a confissão sacramental e a confissão desse tipo de Yuri que ele falou, né? Em relação a você, de certa maneira, criar um certo ódio com o seu eu anterior. Né? Você odiar aquilo tudo que você fez. E isso foi o pontapé mesmo para eu poder chegar hoje aqui. Isso é excepcional mesmo. Veja que desde o início, né, não sei se alguém já me viu, acho que eu já viu, né? Eu de cabelo grande. Parece até né? Parece até um leão, né? Meu cabelo é grosso. Né? A minha mulher viu, não sei se ela tá assistindo a live, mas ela achou legal, né? Mas ela prefere assim, graças a Deus. Ainda bem. Para todos nós, ainda bem. Ainda bem, Mas assim, você que está assistindo aí, faz uma reflexão assim, veja, o que eu perdi ali? É a minha essência completamente. Porque o homem, naturalmente, ele não cuida muito de si. E é subversivo o homem ficar toda hora olhando pro espelho, se arrumando, porque ele não gosta de ser desejado. O papel do homem, naturalmente, é desejar. E o que eu estava fazendo ali era me cuidando muito do cabelo, passando shampoo, condicionador. Tava morrendo ali minha essência, né? Ou seja, é natural que o homem tenha cabelo curto, porque tudo é prático para o homem, né? E é natural para a mulher ter cabelo grande. Se isso é invertido, ver aquela mulher feministinha, Joãozinho, né? Cabelo curto e o homem de cabelo grande, meus amigos, tá em uma coisa que está sendo deformada, né? Que é a sua essência de homem, que é a sua essência de mulher. E isso que merece a nossa atenção, para a gente ver aonde a gente está chegando. Eu cheguei num nível assim calamitoso que só foi uma ressurreição mesmo para poder melhorar. Eu era um cara totalmente mundano, não tava nem aí, né? Bem hedonista, materialista, sobretudo, curioso. E aí, um belo dia, caiu na minha mão um livro chamado O Mínimo. Eu falei que eu não sou idiota. E aí, daí pra frente, né, foi só coisa boa. Foi só conversão, foi só. Né, o Olavo não Maravilha. foi o único, não, mas ele deu um pontapé mesmo, pontapé na minha bunda, melhor dizendo, né? Pra sair dessa porcaria. Exatamente. E alguém falou aqui, quando eu terminei, quando você falou assim que eu fui certinho no ponto, falou assim, foi certinho para recém-convertido aqui. Eu tenho me preocupado muito, tem até um post que vai sair, não sei quando, vai sair esse mês aí ainda, né? Tá dentro do cronograma de postagens que eu vou fazer aqui. Que tem acontecido um fenômeno que é assim, o cara ele vira católico, porque assim, virar católico hoje virou a contracultura. Hoje o cara ser o católico, que vai na missa dentina, que reza em latim, é semelhante a 20 anos atrás, quando o cara fumava maconha, né, pichava muro, fazia essas coisas, e fazia orgia. É nesse nível, tá? Claro que, obviamente, é melhor o segundo caminho do cara ser católico do que estar nessa merda aí. Só que é o seguinte, cara, quando você opta, você seguir uma religião porque você está somente negando uma coisa que está lá fora, você perde a essência dela. Porque a essência da religião não é negar uma coisa do mundo ou do que está fora dela. A essência da religião é fazer com que você chegue a Deus, entendeu? Esse é o objetivo, entendeu? E aí você vê muita gente que faz esse tipo de conversão e que ela acaba de se converter, ela já quer ser a paladina da igreja, da moral, dos bons costumes. E ela não percebe, ela não olha para si o quanto que ela ainda tem para trabalhar e melhorar. O quanto o trabalho é muito longo, né? Como falava São João Maria Vianney, vamos trabalhar, porque a gente vai ter uma eternidade inteira para descansar. Então, é muita coisa que a gente tem que melhorar dentro de nós. E é essa a finalidade principal para essas coisas. Através dos bons atos de religião. E a pessoa perde isso de vista. E aí o que acontece? Acontece outra desgraça, ainda um pouco pior. Que são dois motivos, duas coisas. Tanto o pessoal da teologia de libertação, quanto esse pessoal que se converte e está buscando uma coisa boa, e através dessa coisa boa, ela simplesmente acaba virando uma espécie de opositor do mundo.
Ela quer criar um cavalo de batalha e virar um restaurador da civilização. As duas, elas estão vivendo uma fachada daquilo que elas estão dizendo que estão vivenciando. Por quê? Primeiro, teólogo da libertação, eu estava até comentando com minha esposa isso, olha, é muito difícil o cara sair disso, por quê? Porque você pega assim, o discurso que ele faz com o que é a prática do cristianismo, tem uma certa semelhança. Não, cuidar dos pobres, caridade, parará, parará. Para você desfazer, você tem que ir lá no fundo daquela situação, daquele problema lá, para poder mostrar, olha, isso que está falando não é caridade. E caridade é isso aqui, tá? Ao mesmo tempo, o cara ele não consegue perceber isso, porque à medida, quanto mais ele faz isso que ele está fazendo e criando esse discurso da teologia da libertação, mais ele encontra motivos para reforçá-lo ainda mais. Porque as pessoas criticam e falam, tem aqui todo aquele debate, ele fala, olha, eu estou fazendo isso aqui, você não está fazendo, entendeu? Você não tem condição de chegar e rebater isso que eu estou fazendo aqui agora. Então fica muito difícil para ele. E aí ele passa a vida inteira achando que está vivendo uma coisa, mas está vivendo outra. O cara que se converte, o conserva threads, etc., ele simplesmente é a mesma coisa, entendeu? É muito comum ele chegar e falar, olha, não, eu sou católico, pá, né, quero uma família, não sei o que lá, e cai em qualquer ideologia dessa aí, moderna, que é anti-revolucionária. Sei lá, MGTOW da vida. O quanto tá cheio dentro disso aí nos guetos católicos de internet. Dentro da religião católica tem um sedevacantista, né? Exatamente. Exatamente. Porque a pessoa perdeu ali o porquê que ela tá dentro daquele negócio. Ela simplesmente criou um discurso, tá? Para poder justificar o que ela tá fazendo. E às vezes isso não tem sentido. Olha, alguns amigos meus às vezes falam isso. Não, né, com essa coisa toda do Concílio Vaticano II, não sei o quê, para eu falei, cara, tá, beleza. Vou levar em conta que você tá certo. Isso que você tá fazendo vai ajudar em quê? Qual é assim? Me fala o efeito real disso aí na vida. Ou seja, de que forma isso aqui vai contribuir? Passo a passo. Entendeu? E aí vem várias desculpas, assim, não, porque aí precisa alertar as pessoas que tem que ter não sei o que lá, não sei aquilo outro. E quando o cara não percebe, ele tá reforçando dentro dele um aspecto ruim, que é o ódio a alguma coisa, tá? E tá cultivando aquilo cada vez mais. É a mesma coisa o cara que tá fugindo do mundo moderno. Ele tá cultivando um certo ódio pelas coisas, pela circunstância que ele tá. O que já é indiretamente um ódio contra Deus. Porque Deus criou ele nesse tempo, não criou em outro tempo. Ele não pode até não falar isso, mas indiretamente está lá, entendeu? Deus criou ele nesse tempo de agora. Não foi daqui 20 anos atrás, nem daqui a 200. É porque nesse tempo de agora, ele vai conseguir cumprir o que Deus espera dele. Tá? E aí o cara, ele simplesmente odeia tudo. E aí ele cria uma posição de combate àquilo. Quando ele cria uma posição de combate, ele reforça isso. Ou seja, ele não melhora em nada. Ele está dentro de um ambiente e não melhora em nada. Foi como eu falei uma vez. Acho que não foi na live com você, não. Foi um maluco que postou no Twitter. Twitter mesmo é o esgoto da humanidade com relação a essas coisas. Entendeu? Da internet. Twitter não tem ninguém que presta naquela bosta, entendeu? Tipo, não tem conservador, direitista, esquerdista, católico, protestante. Todo mundo que tá ali. É muito difícil, assim. Tem um outro, assim, mas de forma geral, entendeu? É a rede social para unir as piores pessoas do universo, entendeu? Tipo, a Cracolândia da internet. E aí o cara, ele criticando o padre Paulo Ricardo. Porque o padre Paulo Ricardo falou assim, olha, foi um dos caras que caem na masturbação, pornografia, essas coisas. Falou, olha, você aproveita que você cai nos pecados, você reza pelos atores que você viu o vídeo. Porque eles estão destruindo a vida deles. E você ajudou, em certa forma. Né? E aí o cara postou eu criticando e falando, ajudar o quê? Que nada, a gente tem que passar a espada nesse pessoal, não sei o que lá. Eu falei, meu filho... O cara tem 13 anos falando assim. Entendeu? Tipo... o cara tem 13 anos, provavelmente estava embebido nesse negócio aí, entendeu? Acabou de postar falando, deixa eu abrir o X-Vídeo agora, entendeu? Provavelmente, entendeu? Né? Por quê? Porque o cara ele criou um ódio das coisas. Ele não criou, tem um ódio sadio, um ódio assim, uma repulsa sadia dessas coisas. Mas ela só cresce na medida em que o amor e o desejo das coisas boas também crescem.
Se você só cultiva o ódio, as coisas ruins, e você não desenvolve nenhum tipo de amor e apego pelas coisas boas, e é amor e apego real, tá? Se você não faz isso, cara, a tendência é que você crie dentro da sua alma, você vai fazer o seguinte, você vai criar um escritório da Globo News, entendeu? E você vai ficar fadado a criticar e falar mal de tudo, todo tempo, a toda hora, entendeu? Ou seja, se você quer criar uma Miriam Leitão dentro da sua alma, fique à vontade, eu não quero, entendeu? Ela já é feia na vida real, entendeu? Dentro da minha alma não vai prestar, entendeu? Então, é isso, entendeu? Tipo, é exatamente isso. Aí você vê, os caras fazem isso, enfim, é uma loucura, entendeu? É uma loucura, entendeu? Aí você vê que tem essa espécie de porrete espiritual que eles ficam usando toda hora, né? Virou mais assim a religião a católica, ou outras religiões também, né? Tem esse aspecto de criar um porrete que você usa para bater nos outros para ficar corrigindo, né? Então, tipo assim, missa nova é herética, é ilícita. Né? Herética eu nunca vi ninguém falar, mas eu vejo pessoal falar que é ilícita. Né? É ilícita. Isso, aquilo, papapá, pipi. Aí tem uns que adotam essa posição mais ativa, né? De combate, de militante, né? De paladino aí da religião, como o Yuri falou, né? E outros que são mais passivos. Os passivos, eu conheci um na vida, que são esse pessoal sede vacante, né? Fala que São João Paulo II não é santo, muito menos foi papa, foi antipapa, porque ele estava lá no concílio ecumênico e tudo mais, e teve uma parte lá que o cara começava a dançar, sei lá, do que do Exu, ele ficou lá assistindo. Tem um vídeo, né? Não sei se é montado, tem um vídeo do João Paulo II, que está numa cadeira, aí tem dois caras se beijando, eu acho, uma coisa assim, totalmente assim, horripilante, né? E ele, sério, né? Aí, por exemplo, só porque o cara não levantou, pegou-lhe um chicote, deu na pessoal, aí já era, entendeu? Tem que ser nesse nível, assim, que eles querem, né? Eles querem uma coisa super... nesse nível. E assim, toda hora vem esse negócio de crise. Meu filho, né? A gente sempre teve em crise desde que Cristo morreu. Está em crise desde essa época aí. Né? A gente nasceu na Exatamente. crise, ele ressuscitou, né? Aí deu a redenção no bagulho. Entendeu? Mas assim, também tem esse lado, né? Da crise e tal. Não quer dizer que a gente não está em crise hoje, né? Mas enfim, varia só a intensidade. Né? A crise sempre existiu. Enfim, né? Tem essa questão, né, que muito bate com o tema de hoje. Né? Como tudo que o sujeito vê é maldade, é ruindade, é morte, acaba que na cabeça dele só fica, né, nesse... Opa, tá dando 30 segundos aí pra finalizar. Acho que eu tô com um castigo ainda. Mas, enfim, vou ter que cortar rapidamente o assunto para agradecer, então, Yuri, pela tua vinda aqui. Beleza. Mais 15 segundos. Não, eu que agradeço aqui o convite, foi um papo bacana, né? Eu ia falar de outro tema aqui que tá ligado à morte também, mas como vai encerrar aqui, vamos seguir então. A gente deixa para outra oportunidade.